Um excelente domingo para você que nos acompanha. Mais um Ultra Previdência em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente, da linha Sidney Oliveira, suplementos, vitaminas e minerais, cuidando das questões fundamentais para você que é aposentado, para você que é trabalhador, pretende se aposentar, não é? Para você que tem os benefícios do governo, benefício de prestação continuada, o auxílio-doença, dúvidas que são mandadas para a gente através dessas perguntas que eu tenho aqui em mãos. Anote aí o WhatsApp, vai aparecer aqui embaixo, 11 9 17 43 2323. Você manda a sua pergunta para o nosso mestre, Dr. Márcio Coelho, que está com a gente aqui para responder e tirar todas as suas dúvidas. Ele que é advogado especializado em previdência. Sabe tudo a esse respeito. Doutor Márcio, privilégio ter o senhor aqui. Tudo bem? Tudo em paz? Carlos, é um prazer estar aqui conversando com você e com a nossa audiência sobre questões de previdência. Afinal, quem não tem dúvida sobre isso, não é verdade? E nós estamos, como sempre, você sabe que os assuntos que são tratados aqui, muitas vezes eles são tratados com exclusividade. Até porque o doutor Márcio, com toda a formação que ele tem, ele está sempre à frente dos acontecimentos da Previdência. Então, muitas vezes, você não vê notícias na grande mídia que nós passamos para você aqui. E há uma preocupação, que nós já vamos começar o programa de hoje, com essa operação Pente Fino que está sendo anunciada pelo governo para quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e também o auxílio-doença. O Dr. Márcio vai falar sobre isso e sobre uma outra questão que surgiu e que, de uma certa forma, traz uma esperança, que é aquela história da revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal havia dado a revisão da vida toda como encerrada, não havia possibilidade, mas agora, o Dr. Márcio vai explicar, tem aí uma novidade em relação a isso. Então, dois assuntos para a gente começar o programa que eu acho que são importantíssimos para você que é aposentado, para você que, de uma certa forma, recebe benefícios do governo federal. Doutor Márcio, é bem isso, né? É verdade, Carlos Mário. O governo iniciou uma operação chamada Operação Pente Fino. O que é isso? É a convocação de segurados que recebem o BPC ou que recebem o auxílio-doença para fazer uma nova perícia. Essa convocação ela é compulsória, não é que a pessoa pode ir ou deixar de ir, não. Tem que ir. 800 mil segurados vão receber essa convocação e deverão comparecer para fazer as perícias. É claro que essas perícias têm a intenção de negar os benefícios. Vocês não têm a menor dúvida disso, né? Então, se vocês receberem essa convocação, vocês têm que ir nessa perícia. Levem, isso é importante. Quando vocês forem convocados, caso vocês sejam, levem um laudo atual das doenças que você tem. Com menos de 30 dias esse laudo. Esse laudo atual vai impedir que o governo, sem mais nem menos, cancele o benefício. Com esse laudo atual, a perícia haverá de analisar a presença daquela doença que motiva o BPC, que fundamenta o BPC ou o auxílio-doença. São 800 mil pessoas que serão convocadas e o governo pretende cancelar 400 mil benefícios. Nossa. Vou repetir, 400 mil benefícios. Então, é uma situação importante, preocupante também, né? Por muitos que receberão essa convocação. Espero que vocês não recebam, mas se receber, busquem um laudo atual com menos de 30 dias e se apresentem para fazer essa perícia. Se a perícia for negativa, não é o fim do mundo. A Justiça Federal está aí para reparar eventuais exageros nessas perícias que tenham cancelado benefícios imotivadamente. E serão muitos, eu tenho certeza disso. Mas a Justiça
estará aí para reparar aqueles que injustamente forem alcançados por essa operação Pente Fino. Começa agora essa operação e vai perdurar até dezembro desse ano, Carlos Malho. Então, todo esse tempo, você que for convocado, a gente vai estar, inclusive, falando durante o programa, como é até dezembro, nós vamos estar falando, sempre lembrando você, porque é importante. Muitas vezes você pode perder um benefício e o Dr. Márcio deu aí uma luz muito importante. Mesmo se o seu benefício for cancelado e você se considerar que isso é uma injustiça, você pode buscar, né, o direito, né, o direito que é o direito previdenciário. Você pode ir na justiça, porque muitas vezes vão acontecer injustiças, a gente sabe disso. Com certeza. E quando se corta qualquer benefício, né, doutor Com Márcio? certeza. Aqueles que não levarem um laudo atual das doenças que porventura tenham, esses correrão um risco maior ainda. Com certeza. Agora, quando a pessoa leva um laudo atual dos problemas que ela tem, é também uma defesa daquele benefício que a pessoa faz. Fala, olha, eu estou doente, eu ainda não me recuperei, está aqui o laudo que comprova isso, né? Então, aí a coisa torna-se um pouco menos preocupante, digamos assim. Mas, se mesmo assim, com a apresentação do laudo, o benefício for cancelado, então existe sim a possibilidade de entrar na Justiça Federal, porque muitos, e muitos mesmo, conseguem restabelecer esse benefício procurando a justiça. Essa é a recomendação que eu dou a todos aqueles que nos assistem nesse momento e que recebem BPC ou auxílio-doença. E eu faço um agradecimento ao nosso Sidney Oliveira, porque abre esse espaço tão importante. O Sidney faz coisas realmente que a gente muitas vezes fala, meu Deus do céu, né? Você, em casa, pede seu medicamento, ultrafarma.com, recebe de qualquer lugar do Brasil, na sua casa, sem levantar do sofá, você pede um medicamento pagando mais barato. O Sidney abre esse espaço para que a gente possa chegar até você, e é por isso que eu estou agradecendo ele. Porque você que está nos assistindo nesse momento, você conhece alguém que recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, ou o LOAS, né, doutor Márcio? Exato, é chamado LOAS, né? Que é a Lei Orgânica de Assistência Social, é isso? Exatamente. Né? O uso do cachimbo deixa a boca torta, hein? Exatamente. Você sabe que eu e Valdir Wilson, o Pernambuco, usamos esse ditado todo dia. Né? Então, a gente agradece por isso. Você, de repente, está assistindo. Tem um parente que está nessa situação. Avise, fale para ele que ele tem que procurar isso para tentar comprovar efetivamente, para não ter nem... Porque a gente sabe, lamentavelmente, doutor Márcio, e nós estamos chegando no Brasil inteiro pelo canal 127 da Parabólica Digital. Estamos no Brasil inteiro, de ponta a ponta, doutor Márcio. E esse programa é repetido na TV Ultrafarma, no canal 127 da Parabólica. Avise, porque as pessoas, muitas vezes, a gente sabe disso, doutor Márcio. Por mais que a gente informe, e a grande imprensa não informa como teria que informar, porque isso é um negócio urgentíssimo. Tudo bem, vai até dezembro, mas nós temos tempo de estar avisando você aqui a respeito disso. Então avise a pessoa que você sabe que está nessa situação para que não aconteça, para que ela apresente os laudos logo, como o doutor Márcio explicou, né, doutor Márcio? Então, é assim, caso vocês recebam uma notificação do INSS para comparecer à perícia, você que recebe o BPC, você que recebe o auxílio-doença, recebeu uma notificação convocando para fazer uma perícia, você é que tem que buscar um laudo atual. São essas pessoas que devem tomar essa cautela. Levar um laudo atual, que é a forma que o segurado tem de defender o benefício. Falar, olha, está aqui, ó, eu ainda continuo doente, eu ainda continuo incapacitado, está aqui o laudo que atesta isso. Essas pessoas que levarem o laudo, evidentemente, terão uma chance muito maior do que aqueles que não levarem. Esses que não levarem o laudo ou não comparecerem à perícia, fatalmente poderão ter um aborrecimento muito grande com o cancelamento puro e simples do benefício, que muitas vezes é o pão, o alimento que se coloca na mesa através do recurso fornecido por esse benefício, Carlos Mário. Nós vamos estar repetindo isso sempre nos nossos programas, vamos até dezembro, né?
Você tem que comprovar isso até dezembro, né, doutor? Mas que é um Não, prazo. é assim, deve receber, vamos dizer, 800 mil pessoas serão convocadas, certo? Se vocês não receberam nenhuma comunicação, aí fiquem tranquilos, tá isso tudo é em ordem. importante, hein? Isso é importante. Agora, aqueles que receberam, que por acaso receberem essa comunicação, aí sim, tem que procurar um laudo atual, com menos de 30 dias e levar no dia da perícia. Essa é a recomendação importante que nós damos aqui no nosso programa. E isso que o doutor Márcio está falando é em nível Brasil, né, doutor Márcio? Nível Brasil inteiro, você que está nos Brasil. assistindo em qualquer município desse país. São 5.570 municípios no Brasil. Veja quantos municípios. É um continente. Para vocês terem uma ideia, o governo pretende cancelar 400 mil benefícios, veja você. A ideia é essa, a ideia é cancelar. A ideia é essa. E isso às vezes é feito a golpes de martelo, né? Quer dizer, vão atingir aquela meta dos 400 mil e ela será atingida de qualquer forma, com a presença de uma pessoa que realmente tem um benefício que seria fraudado, digamos assim, mas também envolvendo aqueles que teriam o direito de continuar o benefício, mas não vão receber. A meta é 400 mil benefícios cancelados. Infelizmente, é como eu sempre falo, né? A corda arrebenta sempre do lado mais fraco. E no caso do BPC, né, doutor Márcio, para a gente esclarecer bem todas as pessoas que estão nos assistindo, também o auxílio-doença pode entrar nisso. Sim, também, né? Vai entrar. O auxílio-doença e o BPC, o benefício de prestação continuada, para aqueles que recebem esse benefício por incapacidade. Esses serão o alvo dessa operação Pente Fino, que inicia-se agora e deve alongar-se até dezembro desse ano. Então, não fiquem preocupados. Aqueles que receberem a notificação, esses sim, busquem um laudo com menos de 30 dias, a contar da data da perícia, com menos de 30 dias, e aí levem o laudo, que essa é a defesa legítima que o segurado tem que fazer no dia da perícia. E hoje você tem maneiras, né, através do INSS, de consultar o meu INSS, né, doutor Márcio? Exatamente. Para você saber a questão do endereço, se está tudo certinho, porque de repente você está com o endereço desatualizado. Chega a notificação no endereço que não você comparece. Né, doutor Márcio? Vai ser cancelado. Boa observação. Porque cara. confirme no INSS. Você tem hoje o meu INSS. É fácil, você entra, até no celular você pode baixar. Você escreve lá, meu INSS, você baixa o aplicativo. Lá você tem, através, claro, dos números que você tem, do seu CPF, enfim, você vai entrar lá, você vai digitar, você vai ter acesso ao seu cadastro, né, doutor Márcio? Exatamente. Para saber se o seu endereço, você que recebe BPC, você que recebe auxílio-doença, vê se o seu endereço está certinho lá. Porque já pensou se você mudou, por exemplo, e não informou, vai chegar a notificação lá no outro endereço, você não recebeu, né, doutor Márcio? Essa informação que nós estamos passando aqui a vocês é de um alcance social importante. Importantíssimo. Porque diz respeito a milhares de brasileiros. Estamos falando de quase 1 milhão de pessoas. Quase 1 milhão de pessoas, né? Então, é significativo. Daí a importância desse programa, né? Da Ultrafarma. Por isso que eu agradeci o Sidney, né? Que é uma prestação de serviço. Que nos dá esse espaço para falar de assuntos que diz respeito a milhares e milhares de brasileiros. Nós temos as perguntas aqui. Antes, eu quero fazer um aviso muito importante para você que está nos assistindo no Brasil inteiro. Você sabe que eu e o Dr. Márcio estamos aqui todos os domingos, mas eu sempre estou na loja, entrevistando as pessoas, conversando com as pessoas. E lá a gente consegue observar que as pessoas pagam o medicamento mais barato e ficam aliviadas, porque conseguem pagar o medicamento mais barato graças ao Sidney Oliveira, graças à Ultrafarma. Vamos acompanhar um pouquinho? Só para vocês terem uma ideia do que essas pessoas têm a dizer? Vamos lá? Amigo da Ultrafarma está comigo aqui, fala seu nome? Marcelo. Marcelo estava passando aqui e ele falou uma coisa para mim que eu falei, Marcelo, você vai ter que falar isso pro Brasil inteiro, não é possível.
Como é que é a história, Marcelo? Conta pra mim aí. A minha sogra estava internada, pegou a receita, foi na farmácia lá do lado da UBS, pagou R$ 150, né? Ela achou que era caro, não era tanto. Foi para casa, o remédio está acabando. Aí eu falei, eu vou lá perto da outra farma, dá uma olhadinha no site, né, para ver. Aí lá no site estava 14. E quando eu cheguei aqui na loja, eu paguei 5. Você tem aí a economia, quanto você gastou e quanto você gastaria fora? Ah, sim, se fosse fora era... A nota atrás, né? A nota atrás, tá aqui. Quanto que é o desconto? Vê aí pra nós. De 489, eu tô pagando 218,13 centavos. Nossa, menos da metade. Você já tá acostumado a comprar aqui. Você chega a fazer pesquisa ou você só vem aqui direto já para comprar? Não adianta pesquisar. Eu comprava, tem mais perto de casa várias outras farmácias. Mas a diferença realmente é muito grande, sabe? E como você toma uma quantidade razoável de remédio, porque aí dá problema no coração, dá problema na próstata, dá problema num monte de lugar, e você é obrigado a tomar vários remédios. E se você não prestar atenção, você acaba gastando muito dinheiro com isso. Obrigado pela oportunidade, obrigado. Se hoje eu estou economizando, graças a você ter lutado por toda essa população. E aqui eu amo o bairro da Saúde, sempre gostei. Quando eu venho, eu sei que é setor de economia, graças a você. Obrigado. Sidney Oliveira é um senhor maravilhoso. Ele começou aqui fraquinho e foi crescendo cada vez mais. Porque as pessoas que eu conheço gostam e vêm sempre aqui. E eu ajudo. Vai lá porque é bom e é barato. É o que eu sempre digo, né? Para que pagar mais caro? Por que pagar mais caro? Você tem a Ultrafarma. De qualquer lugar do Brasil, ultrafarma.com. Você pede e recebe na sua casa. São 6 lojas agora na saída do Metrô Saúde Ultrafarma que você pode comprar seu medicamento pagando muito mais barato, vitaminas, suplementos, minerais, não é? Então não perca essa oportunidade, porque é aquela história. Depois da Ultrafarma só paga medicamento mais caro quem quer pagar. É depois do Sidney Oliveira só paga vitamina mais caro quem quer pagar. Essa é a realidade. E nós estamos aqui com o nosso Ultra Previdência com o Dr. Márcio Coelho, mestre que sabe tudo sem dúvida nenhuma. Esse programa que já existia anteriormente. Voltamos na época do nosso saudoso Arnaldo Faria de Sá, junto com o Dr. Marcos, né, Dr. Marcos? Grandes embates, né, do mestre Arnaldo Faria de Sá. É verdade. Saudoso, né? Deus Muita o tenha. saudade dele, um grande defensor dos aposentados e que, infelizmente, nos deixou, né? Mas estamos aqui, eu tenho certeza que é isso que ele gostaria que a gente fizesse. Com certeza, de onde estiver, com certeza ele está nos apoiando e está feliz. Uma outra coisa que a gente falou na abertura, tem as perguntas aqui, eu sei que você mandou, né? Fique tranquilo que as suas perguntas serão respondidas. É que hoje esses 2 assuntos são muito importantes, que eu abri já falando sobre isso. Falamos agora, o Dr. Márcio deu uma aula aqui sobre a questão do BPC, não é? Do auxílio-doença, do pente fino que vai acontecer, mas também existe uma possibilidade de que a revisão da vida toda possa, de uma certa forma... Porque existe agora uma defesa importante, né, doutor Márcio? Já é um caso que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não temos direito. Revisão da vida toda, você sabe, aquela revisão que a pessoa podia se aposentou, só que poderia valer, não só, era de 94 para cá, né? Exatamente, fazer a escolha de qual é o melhor cálculo, abrangendo todas as contribuições que a pessoa fez a vida toda, ou então só a partir de 1994. A média, né? Do salário de benefício. O Supremo Tribunal Federal definiu que a revisão ela não poderá acontecer e que ficará o cálculo da maneira tradicional, abrangendo apenas as contribuições feitas de 1994 para frente. Ocorre que as contribuições feitas de 1994 para trás, ela abrange um período em que a economia brasileira andou muito bem, né? Então as pessoas tinham salários maiores e muitos poderiam ser beneficiados com essa questão da possibilidade de envolver todas as contribuições que a pessoa fez na vida inteira e comparar o valor dessa média com o valor da média obtida das contribuições de 1994 para cá.
o segurado poderia escolher aquela de melhor valor, aquela de maior valor. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal diz que não, que vai continuar o cálculo tradicional e que envolve apenas as contribuições, a média das contribuições feitas de 1994 para cá. Acendeu-se uma luz de esperança no Supremo, quando tudo parecia perdido. Houve um recurso apresentado pelos advogados que defendem os aposentados para que, nesse momento, apenas e tão somente aqueles que entraram com o pedido de revisão, a revisão da vida toda, aqueles que já estão com o processo, fossem beneficiados com essa possibilidade. Enfim, fazer a revisão da vida toda, mas somente aqueles que entraram com os processos até agora. Entrou no cenário um advogado muito famoso, um advogado com grande trânsito no Supremo Tribunal Federal e que vai defender e que vai também compor a fileira de advogados que estão a defender os aposentados no Supremo Tribunal Federal. É o doutor Francisco, a quem eu rendo as minhas homenagens. Essa é a chama de esperança, uma pequena esperança que, através desse recurso que foi apresentado pelos defensores dos aposentados, possa finalmente conceder a revisão da vida para aqueles que entraram com o processo. Não para todo mundo, mas enfim, seria uma grande vitória. A torcida é muito grande e ficamos aqui na expectativa. Tenho certeza que o momento em que esse julgamento for feito, nós estaremos aqui noticiando isso para vocês. Espero que tenhamos uma boa notícia em futuro próximo. Lembrar que são só aqueles que já tinham processo. Exatamente. Que, aliás, são milhares, né? Milhares de processos, né? Milhares. São milhares de pessoas que entraram com o processo da revisão da vida toda, com os respectivos advogados, que podem ter essa esperança agora, né? E o doutor Márcio disse bem, eu, por exemplo, comecei a trabalhar em 1976. Veja as contribuições que eu tinha antes, né? Só que só valeu de 94 para cá, até a minha aposentadoria, que foi em 2009. Então só valeu esse tempo, é isso que o doutor Márcio está explicando. Então imagine quantas contribuições lá para trás, né, que acabam não entrando. Era um período bom da economia. Sem dúvida. Todos ganhavam bem. Sem dúvida. Década de 70, década de 60, os valores de contribuição eram maiores. Então, com isso, muitos poderiam ser beneficiados com o recálculo abrangendo não somente de 1994 para cá, mas também envolvendo as contribuições feitas anteriores a 94. Isso o Supremo disse não, infelizmente. Resta apenas e tão somente a esperança de aqueles que entraram com os processos de revisão da vida e estão em trâmite na Justiça possam ganhar essa ação. É uma esperança muito pequena, mas entrou um advogado de peso agora defendendo os aposentados, que é o doutor Francisco, e esperamos, né, com uma grande expectativa, que pelo menos isso o Supremo conceda aos aposentados. Já perdemos a desaposentação, né? Já perdemos a revisão da vida para quase totalidade dos aposentados, já perderam também. Resta esse fio de esperança. Quem sabe, né? Tomare. A desaposentação que o doutor Márcio diz é quando a pessoa se aposenta, se aposentou, continua trabalhando, contribuindo com o INSS, e esse dinheiro que ele contribui depois da aposentadoria, teoricamente, deveria ser incorporado, porque é um benefício. Deveria ser incorporado na sua aposentadoria. Eu me aposentei, mas continuo trabalhando e estou contribuindo com o INSS. Só que foi decidido que esta contribuição depois da aposentadoria, né, doutor Márcio? De nada vale. De nada vale. Por causa do... Como é que é? É coisa princípio da solidariedade. É coisa do então eu estou Brasil. contribuindo para quem vai se aposentar, então não tem direito. Então o Supremo entendeu que não tinha direito. Coisas do nosso Brasil. É a tal da desaposentação que o doutor Márcio está falando. Então, os aposentados têm tido sucessivas decepções, né? Muitas derrotas, né? Muitas derrotas, colecionam um grande número de derrotas em decisões do Supremo
decisões que eu qualifico como altamente discutíveis e que foram contrárias aos aposentados. Vamos ver agora se ao menos aqueles que entraram com o processo da revisão da vida sejam beneficiados, ao menos isto. O Supremo reserve esse direito ao trabalhador que entrou com a revisão da vida. Tomare, tomare. Doutor Francisco, boa sorte. Doutor Francisco, grande doutor Francisco, é conhecido também, né? É o Cacai. Cacai, o apelido dele é Cacai. Muito famoso, sem muito dúvida famoso, nenhuma. muito competente também. A esperança é essa, né? Que pelo menos esses aposentados sejam beneficiados pela revisão da vida. Meu Deus do céu, nada mais justo, puxa vida, né? Que ao menos isso o Supremo dê aos aposentados, né? Que colecionam sucessivas derrotas e decepções perante o Supremo Tribunal Federal, altamente discutíveis, tudo em nome, em benefício, em prol de uma economia que sempre se volta contra o aposentado. O aposentado é que paga o pato. Dizer assim, não, olha, a Previdência vai quebrar, a Previdência é isso, a Previdência é aquilo. Quando começa esse vozerio, podem ter certeza, vem coisa ruim pela frente contra o aposentado, e aqui vale aquilo que eu disse. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Espero que dessa vez tenha uma exceção e fique um fiozinho dessa corda sem ser rompido. Doutor Márcio falou uma coisa que eu me lembro, quando a gente fazia um programa com o Arnaldo, né? Quando o saudoso Arnaldo Freire de Sá, quando a gente falava, o governo falava que a presidência ia quebrar, ele ficava bravo, né? Não, ele falava que isso era o jogo Vai quebrar? Não quebra. Não quebra nada. Quebra nada. É essa a conversa de sempre, entendeu? Mas não quebra não. Até porque quem sustenta a Previdência é o governo, é a palavra do governo. Então, tem que ajudar os velhinhos. Como não? Como não é essa função? Quem trabalhou 30, 35 anos, meu Deus, vai ficar agora na Rua da Amargura quando fica velho? Não, que isso? Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer. Então a luta é sempre a favor do aposentado, que é quem paga o pato nessa história toda. Se você, fique tranquilo, porque nós vamos estar informando sempre, atualizando as informações em relação a tudo isso. A gente sabe que às vezes a grande mídia não atualiza, mas nós estamos aqui para isso, para prestar serviço, para atualizar você em relação a essas novidades que nós temos. Você que mandou sua pergunta, esse programa foi um programa especial para esses dois assuntos. Sua pergunta está aqui na minha mão, ela será respondida no próximo programa. Já estamos chegando ao final desse, agradecendo, doutor Márcio, mais uma vez o senhor, por esse conhecimento e toda essa sabedoria que o senhor nos empresta para que possa chegar até as pessoas de todo o Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade que a Ultrafarma nos concede. Esse espaço que a Ultrafarma nos concede aqui é muito importante, é de um valor social muito grande. E até a próxima, quando nós voltaremos a conversar sobre Previdência Social. Um grande abraço a todos vocês, em nome de Sidney Oliveira, em nome da Ultrafarma, a gente agradece demais. Ultrafarma.com, de qualquer lugar do Brasil, você compra, paga mais barato e recebe em casa. Grande abraço, tenham todos um excelente domingo.